Então, apresentando aí o pessoal, o Alexander Kiobó, especialista sênior em infraestrutura do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em Washington, D.C., onde promove o uso de tecnologias exponenciais e inovação em operações de investimento e assistência técnica para países da América Latina e Caribe. Alexander tem experiência de mais de 25 anos na indústria de tecnologia, nos setores público e privado, e atualmente lidera as iniciativas de digitalização e uso de inteligência artificial no Departamento de Infraestrutura do BID. Engenheiro eletrônico pela Universidade Javeriana, na Colômbia, onde também estudou matemática pura. Possui mestrado em Tecnologia e Inovação na Universidade de Sussex, no Reino Unido, e estudos em Gestão Empresarial pela Escola de Negócios Einaudi, na Colômbia. Nossa próxima palestrante é a Maria Luísa Talamin, engenheira civil, engenheira civil aqui da diretoria, faz parte da Diretoria de Operações do DR do Paraná, formada pela Universidade Positiva, e engenheira de segurança do trabalho. Possui especialização em pavimentação rodoviária pelo Instituto IDD e trabalha há 8 anos no DR na área de conservação rodoviária. Atua com levantamentos na condição da malha aplicando o auxílio do geoprocessamento e plataformas SIG e também em programas de conservação rodoviária. Atualmente, curso mestrado em desenvolvimento de tecnologia no LACTEC. E nosso último palestrante é o Jonathan Creia, faz parte da diretoria técnica do DR. Ele é engenheiro cartográfico e agrimensor, formado pela Universidade Federal do Paraná. Trabalha como especialista em desapropriação no consórcio gerenciador do Paraná, do BID, no DR. Atua na área de desapropriação e geoprocessamento. Os três vão fazer uma sequência aí de apresentações, sobre essas tecnologias, de levantamento voltado aí um pouco para a malha rodoviária. Passo a palavra a vocês. Maria Luísa está sem o som, eu acho. Não, está com som. Tá. Melhorou? Está baixo. Está baixo. Está um pouco baixo, mas... Muito? Melhorou? Melhorou um pouquinho. Legal. A gente vai só compartilhar a nossa tela. A gente começa a apresentação pela Maria Luísa, Apareceu a nossa tela? Apareceu, mas está baixo ainda, Maria Luísa. Está bem baixo. Melhorou? Você vai ter que falar um pouco mais alto, hein? Nossa, a gente está falando já bem alto. Deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Tá, então eu vou tentar falar nesse mesmo tom. Tá bom. Ok. Então, primeiramente, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do primeiro encontro técnico online do DR. E a nossa palestra será sobre o uso de imagens georreferenciadas para auxílio no levantamento da malha rodoviária e também a inclusão de novas tecnologias. A nossa palestra ela será dividida. Será primeiramente apresentada por mim, Maria Luísa, da Diretoria de Operações. Depois a gente vai repassar para o engenheiro Alexander, do BID. E, por último, para o engenheiro Jonathan, da Diretoria Técnica. Melhorou o meu som? Não está bom, não. Está baixo. Está bem baixo o som. Só um minuto, então, gente. Só um minuto, gente. Ok. Não. Agora melhorou? Agora melhorou. Bastante? Bastante, agora melhorou. Legal. Era o nosso mixer de som. Então, vou continuando, então. Qualquer coisa me interrompam, por favor. Então, o DR,
através da Diretoria de Operações, na Coordenadoria de Gerenciamento da Malha, a CGM, ele realiza o levantamento da condição da malha há quase 20 anos de forma subjetiva. Então, como que funciona esse levantamento? Um avaliador, o engenheiro Marcelo, da CGM, ele percorre os 10 mil quilômetros aproximados de rodovias pavimentadas do estado que nós possuímos, atribuindo notas de forma visual. Essas notas elas são atribuídas a cada quilômetro de rodovia percorrida, de acordo com o seu nível de trafegabilidade, variando essa nota de uma escala de 1 a 5, de acordo com esse nível de trafegabilidade. Então, no final do ano, isso acontece anualmente, ao final do ano são realizadas esse compilamento dessas notas, dessas informações, formando então esse quadro de porcentagem de como as nossas rodovias se encontram anualmente. Essa nossa avaliação ela é realizada por esse único profissional que percorre sozinho esses 10 mil quilômetros aproximados de rodovia e dura em média 6 meses do ano. Devido a questionamentos, então, em anos anteriores de órgãos regulamentadores do Estado e também a falta de recurso que nós tínhamos de contratar levantamentos estruturais e funcionais do pavimento, no ano de 2019, a CGM, da Diretoria de Operações, ela resolveu inovar. Então, o nosso objetivo era realizar um levantamento de baixo custo de todas as rodovias pavimentadas do Estado, através de tirando foto de imagens georreferenciadas. Então, primeiramente, nós fizemos um levantamento de todos os equipamentos que seriam necessários para essa nossa foto-registro, como assim a gente começou a chamar. A câmera GoPro, que seria responsável pela retirada dessas imagens, nós ganhamos de um engenheiro do interior. Sem ela não teria sido possível a gente nem começar a imaginar realizar esse levantamento. E o resto dos equipamentos que a gente levantou que seria necessário, nós compramos através de uma vaquinha que nós realizamos entre nós, servidores da coordenadoria. Então, o nosso objetivo final de estudo era adaptar essa GoPro com uma ventosa de sucção no capô do carro e, se possível, então, a gente realizar essas imagens georreferenciadas de todas as aproximadamente 10 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Então, com isso, nós conseguimos realizar esse levantamento. Nós fizemos essa levantamento por foto-registro juntamente com a avaliação da malha. A avaliação da malha foi executada pelo engenheiro Marcelo, como ele fez todos os anos, né? Eu fiquei com essa parte da foto-registro, de dentro do mesmo veículo. E, além de nós dois, tinha o Maurílio, que foi o motorista que nos ajudou, foi fiel a nós nesse nosso levantamento. Então, só para ter uma questão de ideia, assim, de valores, né? Nós chegamos a semanalmente levantar 1.000 quilômetros de rodovias pavimentadas. Foram percorridos semanalmente também aproximadamente 2.500 quilômetros, considerando esses 1.000 quilômetros de rodovia pavimentada e mais o deslocamento que nós tínhamos para chegar até esse local de início de levantamento, né? Nós realizamos tudo isso em 11 semanas. A nossa ideia inicial sempre foi realizar uma semana em campo e uma semana em escritório para realizar o compilamento dos dados, o planejamento da próxima semana também. Só que, devido ao cronograma apertado, por muitas vezes isso não foi possível. Então, teve vezes que nós precisamos realizar 3 semanas consecutivas de levantamento em campo. E, em relação a horas trabalhadas diariamente, logo na primeira semana, no nosso primeiro dia de levantamento, nós tentamos fazer o mesmo horário de escritório, que é das 8h30 às 6h, mas a gente percebeu que saindo às 8h30, a gente perderia muito tempo de luminosidade do sol. Então, nesse espaço, a gente poderia ter tirado mais imagens ainda. Então, a gente conversando entre nós três, nós resolvemos sair todos os dias às 7 horas. 7 horas nós já estávamos em trecho, realizando o levantamento. Nós parávamos para almoçar entre 1h30 e 2 horas, para não perder o sol do meio-dia também, que era muito bom. E nós trabalhávamos até até baixar a luminosidade do sol, que isso era em média 6 horas e 6h30 da tarde. E graças a tudo isso, então, nós conseguimos então realizar esse levantamento por foto-registro
de toda a malha rodoviária pavimentada do estado. Com a nossa velocidade média, foi de mais ou menos uns 70 km por hora, e fazendo um time-lapse na câmera de cada 1 segundo, nós conseguimos tirar imagens georreferenciadas praticamente a cada 20 metros de equidistância uma da outra. Aqui é só para ter uma noção em relação à quantidade, né, os valores. Uma bateria da GoPro, ela em trabalho, né, trabalhando, ela dura em média 1 hora de levantamento. Então aqui eu fiquei baixo umas 6 horas diárias, só para a gente ter realmente uma ideia de levantamento, mas a gente realizava mais horas de levantamento diário. Então, 6 vezes 1, 6 baterias utilizadas diariamente. Então, eu multipliquei essas 6 baterias por 5 dias semanais e 11 semanas de levantamento. Foram realizadas mais ou menos 330 trocas de bateria. Ali, só uma observação em relação aos 5 dias semanais trabalhados. O nosso planejamento era para que segunda-feira e sexta-feira nós fôssemos e voltássemos realizando o levantamento. Então, nós planejamos tudo para que a gente não perdesse dias de trabalho. Então, todos os 5 dias, vamos dizer assim, foram realmente realizados levantamentos. Aqui também uma relação em quantidade de imagem que nós levantamos, né? Teve semanas que nós chegamos a levantar quase 80 mil fotos de imagens georreferenciadas. Isso deu um total de armazenamento de 1,6 tera. Nós usamos a mais baixa qualidade da GoPro, e além disso nós também diminuímos bastante a qualidade para não sobrecarregar tanto o nosso espaço de armazenamento. No início a gente pensou em realizar, em vez da foto registro, o vídeo registro, mas devido a esse espaço e de informações ser muito grande e também pelas trocas de bateria muito mais constantes que a gente teria no levantamento em campo, a gente viu que isso não seria viável. Então, a gente optou pela foto registro também. Então, no total, nós tivemos 743 mil fotos retiradas do levantamento da malha toda no ano de 2019. Só como curiosidade também, eu falei que nós parávamos de trabalhar às 6h30, né? Mas aí nós tínhamos o deslocamento até o hotel, e chegando no hotel, o nosso trabalho não tinha terminado ainda, porque nós utilizávamos um cartão SD, então esse cartão SD diário a gente tinha que descarregar no HD para que ele ficasse limpo para no dia seguinte a gente utilizar ele novamente. Esse descarregamento, ele durava em média de 40 minutos. Então, aí vocês podem pensar, então, esses 40 minutos vocês poderiam jantar e tomar um banho, mas não era possível. Porque como as fotos eram muito pesadas, a gente tinha que ficar de olho nesse descarregamento, porque inúmeras vezes eles travavam. Então, a gente tinha que cancelar e começar tudo de volta. E outra coisa também que a gente percebeu logo na primeira semana, nos 2 primeiros dias de levantamento, que o sinal de GPS da GoPro, ele não é muito bom. Então, logo que chegamos no hotel e descarregamos as fotos, a gente viu que elas vieram sem ser georreferenciadas. Então, a gente teve que criar um plano B, porque para não ser preciso você voltar a campo nessas imagens de novo e ainda correr o risco de vir de novo sem georreferenciamento. Isso acontece por causa do local que nós estamos. Pode ser por interferência de árvores, de estar muito longe, ou antenas também. Então, isso aconteceu diversas vezes. Então, esse plano B que nós criamos foi caminhar juntamente com o GPS de navegação, e ele capturava pontos georreferenciados também a cada 1 segundo. Então, nessa semana que nós voltávamos para o escritório, nós uníamos a hora e o segundo da imagem com a hora e o segundo do ponto georreferenciado, e assim a gente conseguia georreferenciar essas imagens que vieram sem as coordenadas dela. Em relação a dificuldades que nós tivemos para realizar esse levantamento, ali eu coloquei como baixa luminosidade, mas não é só a baixa, mas a alta também. A baixa em relação de dias nublados, nós acabávamos percebendo que não era possível enxergar tão bem o defeito do pavimento. E a alta luminosidade devido a sombras, edificações, quando passava por travessias urbanas ou pelas árvores,
acabava interferindo também, gerando aquela sombra no pavimento. Chuva, nós sabemos que para realizar um levantamento com vídeo registro tem algumas regras que a gente tem que seguir, mas infelizmente como o nosso cronograma estava muito apertado, a gente além de estar fazendo o fotoregistro, a gente estava fazendo a avaliação da malha também, então a gente não pôde ter esse preciosismo todo. A nossa ideia, inclusive, era nesse ano de 2020 a gente começar antes esse levantamento para ser possível a gente se dar ao luxo, vamos dizer assim, de poder voltar em locais que choviam ou ver uma previsão do tempo antes do planejamento. Mas, infelizmente, devido à pandemia, esse ano a gente não conseguiu realizar o levantamento. E também em relação ao vento, porque inicialmente a nossa ventosa, que adapta a câmera no capô do carro, ela era de um único tripé. E daí logo na primeira semana, assim, no primeiro dia, inclusive, nós vimos que quando passava um vento, devido ao relevo onde nós estávamos, ou quando passava o vento do caminhão, essa GoPro ela acabava caindo. Por sorte, nós adaptamos alguns ímãs, né, na lataria do carro e a gente não acabou perdendo essa GoPro para o pavimento, mas ela acabava caindo. Então, logo para a segunda semana de avaliação, a gente comprou uma ventosa com um tripé, que são 3 tripés, que ela acabou, graças a Deus, nunca mais caímos. Ela só tinha rotação por causa do vento que o caminhão fazia. Mas daí o Maurílio, ele foi super parceiro nessa hora, então quando ele via que o caminhão estava vindo, ele jogava um pouquinho o carro para o lado para não dar esse vento tão intenso. Outras dificuldades também, isso é mais pessoal, como eu falei, como às vezes poderia atrasar o nosso planejamento devido a vários fatores, nós acabávamos não tendo local para almoçar, nosso planejamento era um certo local, e devido à perda de GPS, chuva, N fatores, né, nós acabávamos não tendo um local para onde almoçar, em cidades pequenas, ou a gente chegava muito tarde e daí não tinha mais almoço. Isso, as mesmas questões aconteciam para hotel também, isso aconteceu várias vezes. Além do nosso horário de trabalho, né, que a gente já estava em levantamento a partir das 7 horas da manhã, nós almoçávamos entre 1h30 e 2 horas da tarde, e o nosso final mesmo não acontecia às 19, porque além disso tinha aquele processamento que a gente tinha que fazer no hotel também. Aqui é só um valor aproximado de quanto que foi gasto para a realização desse levantamento. A grosso modo, assim, nós levantamos os custos. De gasolina foi aproximadamente 10.500, de pessoal quase 24.000. O pessoal foi dos engenheiros, mais o motorista, e o que nós ganhamos foi só, vamos dizer assim, as diárias, né? Então, os valores de 24.000 são em relação às diárias. E aos equipamentos, ali um valor também dos equipamentos que nós levantamos, que eu mostrei lá no começo para vocês. Então, para realizar esse levantamento, um total aproximado de R$51.000. Então, depois de tudo isso, né, nós conseguimos, então, fazer o levantamento da malha rodoviária pavimentada inteira do DR. Nós jogamos essas imagens todas nessa plataforma do QGIS. O QGIS, não sei se vocês conhecem, mas ele é um software livre. E nós jogamos, além dessas imagens já referenciadas, como vocês estão vendo no vídeo, cada pontinho daquele significa uma imagem. Elas estão praticamente de 20 em 20 metros. Nós jogamos, além dessas imagens nesse mapa, nós jogamos também o layer da condição da malha. Então, é possível você verificar a nota que foi atribuída para aquele trecho e também verificar a imagem que ela está condizente com aquela avaliação, né? Com isso, então, nossa ideia é acompanhar essa evolução da malha, todo ano realizar esse levantamento. Já auxiliamos em diversos questionamentos e processos com auxílio dessa plataforma. A gente realiza vídeos igual a esse que eu estou mostrando, ou retira a foto também do local. Muitos perguntam, mas por que a gente vai usar essa plataforma e não usaria um Google Earth? Pelo fato de o Google Earth não estar tão atualizado quanto as nossas imagens. Tem locais, assim, que eu já achei no Google Earth que a imagem de lá está correspondendo ao ano de 2013. E tem muitos locais também no estado que o Google Earth nem passou, que nós temos essas imagens.
e também, como eu falei, por ser por dizer com a avaliação que nós realizamos exatamente no mesmo dia, a fotorregistro e a avaliação do pavimento. E também para aprimoramento dos programas de conservação rodoviários, né? Nós percebemos, então, que para a realização, para você conseguir acessar esses dados, eles já estão numa plataforma no nosso X do BR, então todos os servidores podem acessar, mas você precisa baixar no seu computador esse software QGIS. Então, a gente percebeu que às vezes isso era uma dificuldade por ser quase muitas fotos, nós percebemos também que ficaria um pouco carregado essa abertura desse mapa. Então, nós já entramos em contato com a Softplan para a gente poder fazer esse mapa web em conjunto com eles, mas isso o engenheiro Jonathan vai explicar mais para frente para vocês. O que nós temos hoje são mapas temáticos que a gente conseguiu jogar no QGIS Cloud, que é uma plataforma também, um plugin do QGIS. Então, a gente compilou todos esses mapas, alguns dos mapas temáticos que nós temos na coordenadoria, nessa plataforma do Linktree, que é uma plataforma que une os links apenas dos mapas temáticos. Então, vocês podem entrar nesse link, basta você apenas clicar no mapa que você quer, que a gente tem na condição da malha de todas as superintendências, e vai te direcionar para esse QGIS Cloud. Esse QGIS Cloud é totalmente web, ali em cima do botão de busca você pode pesquisar a localização que você quer, a cidade que você quer, e você pode também clicar, nós temos hoje só da avaliação da malha, infelizmente as imagens a gente não conseguiu jogar para esse mapa, mas a gente já está em parceria com a Celepar para a realização disso. Então você pode clicar em cima da rodovia e você consegue ver os atributos dela, como a nota que foi atribuída ao dia da avaliação e também algumas observações. Além disso, também, outro benefício que nós tivemos com esse levantamento de fotorregistro, que nós percebemos que a gente pode realizar também a avaliação da sinalização vertical e horizontal dos pavimentos. E outros benefícios também que nós tivemos com esse levantamento por fotorregistro, o engenheiro Alex do BID vai apresentar para vocês logo a seguir. Bom dia a todos, muito obrigado pelo convite. Eu sou Alex Riobó, trabalho no Banco Interamericano de Desenvolvimento, aqui em Washington, e, bom, é um prazer aqui compartilhar com vocês dos desenvolvimentos que temos feito na área de infraestrutura. Vou apresentar o Pavimentados. Vamos na seguinte, por favor, Jonathan. O Pavimentados é uma ferramenta que o BID tem desenvolvido, que ainda está desenvolvendo algumas partes, para ajudar naquela análise das 650 mil imagens. Porque olha, para olhar cada uma, analisar cada uma daquelas imagens, pode levar um tempo, não? Então, no BID desenvolvimos uma ferramenta baseada em inteligência artificial que analisa cada uma das imagens, faz detecção e classificação dos defeitos da sinalização viária. Então, vou contar para vocês como está feito a ferramenta. Então, o primeiro é um módulo de detecção e classificação dos defeitos. Como vocês veem nas imagens, para cada um dos fotogramas que são levantados durante o percurso, o modelo consegue detectar o defeito no pavimento e classificar ele. É baseado numa rede convolucional, uma rede neuronal convolucional, que ela detecta os defeitos que estão aí na tela. 8 tipos de defeitos detecta e classifica cada um deles. Bom, para fazer este modelo, a gente pegou um dos algoritmos mais potentes no mundo da inteligência artificial, é o algoritmo YOLO.
na versão 3, ele é um algoritmo que foi feito para detectar objetos em geral, pessoas, carros, motos, xícara, cadeira e assim por diante. Então, pode detectar até 80 tipos de objetos. Aí, o nosso time o que fez foi mudar um pouquinho o modelo, adaptar ele para detectar as fissuras, a pele de jacaré, os buracos, as protuberâncias, aqueles defeitos comuns na análise da rodovia. Então, esse é o primeiro módulo. O sistema toma cada uma das fotos, das imagens, detecta os defeitos, classifica eles e, lógico, armazena os resultados numa base de dados. Vamos na seguinte, por favor. Depois de que aqueles defeitos são detectados e classificados, então precisamos fazer mais outros processamentos. Jonathan, por favor, na seguinte slide. Então, depois daquela detecção, o que fazemos? Como as imagens são tomadas a cada 20 metros, como a Maria Luísa falou, então pode ser o caso que 2, 3 ou mais imagens tenham o mesmo defeito, como aí vocês podem olhar na tela, na parte esquerda da tela. Então, numa foto aparece bem na parte de cima, depois no meio, depois na parte de baixo. Então, a gente fez um modelo para analisar e eliminar os repetidos nos fotogramas. Assim, temos só um defeito contabilizado, não? Então, esse é o segundo módulo, a eliminação de repetidos. Depois do processamento, fazemos a eliminação. Depois vem outro módulo que tem que fazer a medição dos defeitos. Então, porque o objetivo final é contribuir no planejamento da manutenção da malha viária. Então, precisamos saber o quanto grande é o defeito, não? Aí, então, fazemos a medição em metros lineares, no caso das fissuras, das gretas, e em metros quadrados, no caso dos buracos da peles de jacaré. Então, aí fazemos aquela medição baseado nas coordenadas do GPS, do levantamento, e também nas medições na largura da rodovia, não? Então, esses são os segundos 2 modelos que fazem parte do pavimentados. Jonathan, por favor, vamos na seguinte. Bom, depois que tem todo esse inventário, porque vai ter muitos defeitos ao longo do percurso, vai ter o inventário de cada um dos defeitos, é preciso extrair as características. Aqui é importante fazer uma análise que ajude os engenheiros de planejamento para tomar as decisões, para fazer as intervenções nos segmentos necessários. Então, todo o inventário fica numa base de dados, aí depois fazemos, por exemplo, dividir o percurso em tramos, que podem ser da mesma distância, ou que podem ser distâncias diferentes, dependendo da cidade, do estado, a rodovia, e aí obtemos as principais características, não? O quantos defeitos de cada um dos tipos, a medida dos defeitos, onde ficam eles, e também tem o registro fotográfico, não? Este é um módulo que ainda estamos desenvolvendo, que vamos finalizar com o DER, porque o objetivo é que os relatórios, os indicadores que o sistema pavimentados dá como resultado sejam úteis, que sejam aquilo que os engenheiros de planejamento e todo o DER precisam. Então, a vantagem, a inteligência artificial ajuda na automatização da análise da totalidade. Depois, aí trabalhamos com vocês no desenvolvimento, na definição dos indicadores e dos relatórios que são precisos para fazer o trabalho. Bom, vamos no seguinte, por favor, Jonathan. Bom, agora, com a sinalização vertical, aí tivemos um desafio ainda maior. Segundo o manual do DENIT, tem 14, se não me engano, tipos de sinais. Mas cada um dos tipos tem muitas possibilidades, não? Por exemplo, o limite de velocidade. O limite é um tipo, mas tem 40, 60, 70, 110 km por hora, não? O proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, e assim.
Então, são mais de 300 objetos os que tem que detectar o sistema. E aí eu falei no começo que o algoritmo que a gente está utilizando tem um limite de 80. Então, aqui poderíamos fazer duas coisas. Mudar o algoritmo, acrescentar ele até 300 e pouco objetos, mas aquilo precisava muitos exemplos, não? Na análise que a rede neuronal faz, ela precisa ser treinada com exemplos. Você precisa treinar aquela rede para ela fazer o ajuste dos parâmetros, e são bilhões de parâmetros que têm que ser ajustados. Então, aquilo teria sido um trabalho muito longo, muito complexo e tivesse levado muito tempo, não? Então, fizemos um approach um pouquinho diferente. Jonathan, por favor, na seguinte. Então, aqui que fizemos? Aqui, o problema foi a abordagem do problema, fizemos por partes. Então, o primeiro que fazemos é a detecção da señal, como aparece aí na tela, na parte esquerda, não? Então, na imagem aparece a señal. Usamos o algoritmo, o YOLOV, na versão 3, aí mudamos ele e só detectamos a señal, só isso. Depois, desenvolvimos um modelo que é mais complexo, que o nome é modelo siamês, aí que faz aquele modelo. Ele toma a señal que detectou, aquela pequenininha que aparece na esquerda, e aí ele transforma ela usando uma rede neuronal convolucional, obtém as feições mínimas daquela señal. E aí, compara ela com cada uma das 300 señais padrão. E aí determina qual das 300 é aquela señal. Sim? Então, temos dois redes neuronais convolucionais. Uma, em daquelas redes, vai a señal detectada na imagem, na outra, a señal padrão do manual do DENIT. E aí fazemos a comparação. Temos uma função de distância, que neste caso é a similitude cosseno, e aí nos vai dar o resultado de qual das 300 señales é. Este módulo, já temos finalizado ele, tem uns resultados ótimos. Ele foi treinado com imagens só do Brasil. Então, está muito bem para o Brasil. Depois, para usar esta ferramenta num outro país, vamos ter que treinar ele com as imagens das señais dos outros países. Então, vamos na seguinte, por favor, Jonathan. Agora, na señal, acontece o mesmo problema que nos defeitos, né? Em uma, duas, três ou até mais imagens, pode ser que apareça a mesma señal. Então, temos que também fazer a eliminação das repetidas. Aí, o que fazemos é o análise das imagens consecutivas, se a señal é a mesma, e aí analisamos o tamanho da señal e as coordenadas. Então, aí eliminamos as repetidas, para ter só uma señal no análise. E depois de eliminar as repetidas, temos que classificar se a señal está em bom estado ou em um estado ruim, né? Porque é muito importante para a manutenção, não? Aqui fizemos mais um modelo, neste caso é o BGG16, que é um modelo mais simples do que YOLOV, mas que dá para classificar a imagem entre uma imagem boa e uma imagem ruim. Aí, este modelo também foi treinado com imagens do Brasil, né? Então, tem uma precisão muito alta para fazer uma análise das imagens. Jonathan, vamos na seguinte, por gentileza. E, bom, agora, onde fica aquele sistema, o que precisa? Não? O sistema, como eu falei, tem várias redes neuronais convolucionais. Tem uma para os defeitos no pavimento, tem uma, duas, três, quatro para o análise das señais. Não? E cada uma delas tem bilhões de parâmetros que têm que ser ajustados. Não? Então, o processamento precisa muito poder computacional. Então, fizemos a arquitetura do sistema baseado na nuvem. Neste momento, ela está na nuvem do BID. Aí temos os serviços da Amazon Web Services para o armazenamento das imagens e para o processamento, né? É uma aplicação serverless, não tem servidor, tem todo na nuvem.
E para os clientes que podem usar ela, aí estamos usando o módulo de autenticação dos permissos da Azure, da Microsoft, que é homologado pelo banco e que tem todos os protocolos de segurança e de ciberseguridade, não? Então, uma combinação feita com ferramentas da Microsoft para autenticação, da Amazon Web Services para o armazenamento e o processamento. E os algoritmos, os modelos, foram todos eles desenvolvidos pelo BID. Então, é uma propriedade intelectual do BID que, como vou falar mais no final, disponibiliza para todos vocês, não? Agora temos um exemplo aqui, Jonathan, por favor, na seguinte. Vou mostrar como o sistema, como Pavimentados analisa cada um dos fotogramas, detecta os defeitos e as señales num percurso normal, não? Aqui temos cada uma das imagens que foram levantadas, aí na sombra dá para ver a GoPro na parte dianteira do veículo, e no percurso aí, cada uma das imagens, ele faz, o sistema detecta os defeitos, classifica eles, aí na caixinha azul, a detecção, aquelas letrinhas vermelhas são o tipo de sinal, e tudo isso fica na base de dados, não? Aqui para este vídeo, a gente processou por volta de 500 imagens, aí levou uns 3 ou 4 minutos, né? Porque temos aqueles serviços na nuvem que são muito, muito potentes, não? Então, aí, este é só um exemplo para mostrar o resultado, não? Agora, estes vídeos não são o mais útil do sistema, não? O mais útil, como eu falei, são aqueles indicadores que são extraídos da análise, aquela base de dados que fica com o inventário, a totalidade dos defeitos, a dimensão de cada um dos defeitos, a ubicação geográfica dos defeitos, com as coordenadas, onde fica, que pode ser aí apresentada num mapa, e que permite o planejamento do sistema, não? Temos mais um exemplo. Jonathan, por favor, vamos na seguinte, aquele com chuva, é um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim consegue detectar os defeitos, né? Que tem pouca luminosidade, tem chuva, então tem alguma dificuldade nos defeitos no pavimento, não? Mas com o treino que fizemos, com todas as imagens que foram levantadas, o sistema é muito, muito preciso, não? Então, este é um exemplo. E, bom, por que o BID faz esse tipo de sistema? Não? É uma pergunta que temos escutado muitas vezes, não? O Banco de Desenvolvimento da América Latina e o Caribe, por que faz desenvolvimentos usando inteligência artificial, não? Então, no banco, nós achamos que a digitalização dos processos e automatização, usando novas tecnologias, vai contribuir na produtividade, vai contribuir, neste caso, um melhor planejamento da manutenção da malha viária, vai agilizar, vai fazer mais rápido a análise, e aí vai contribuir no desenvolvimento do país. Então, nos últimos 3 anos, criamos um time de novas tecnologias, temos pesquisado bastante sobre os modelos e temos desenvolvido algumas ferramentas internamente que disponibilizamos para os países da região, para os estados, no caso do Brasil, para as cidades, como um bem público regional, não? Uma das dificuldades da adopção das novas tecnologias pode ser o custo. Se a gente tivesse contratado uma firma especializada para desenvolver o sistema, pode ser que o custo tivesse sido proibitivo para os países adaptarem a ferramenta, não? Então, fazendo os desenvolvimentos in-house, os desenvolvimentos in-house, aí, e doando eles nas cidades, nos estados, aí contribuímos na missão do banco, que é melhorar vidas na região. Então, este é o sistema. Neste momento, temos finalizado todos os módulos que eu apresentei. Estamos trabalhando ainda no módulo de autenticação,
que falei na Microsoft Azure, para que vocês possam ter as credenciais, entrar no sistema e fazer a análise, não? E durante o mês de janeiro temos planejado trabalhar com o DER na definição dos indicadores e na construção dos relatórios, não? Então, bom, este é o sistema Pavimentados que eu apresentei aqui para vocês e que, bom, esperamos que no mês de fevereiro já esteja funcionando lá no DER. Muito obrigado. Agora o Jonathan vai continuar. Bom dia a todos. Caso minha voz esteja baixa, eu solicito que peçam para eu aumentar o tom da voz. E com isso, então, a Maria apresentou a parte do levantamento das imagens, o Alex apresentou uma inovação que seria o processamento dessas imagens, e agora a gente vai com a parte do que a gente pode fazer com essas informações. Então, o DR já está disponibilizando um banco de dados todo atualizado com essas informações. A gente vai buscar ter novos dados a partir dessas informações levantadas e a atualização será feita constantemente. Então, todas as nossas informações da base de dados será toda atualizada para que todos os engenheiros ou quem for trabalhar com essas informações possam ter uma informação correta do que a gente tem do nosso sistema. Então, no nosso banco de dados, a gente já tem o sistema rodoviário atualizado anualmente. Temos todas as polícias rodoviárias, praças, pedágios, balsas, os limites físicos das superintendências, dos escritórios regionais, os municípios e o Estado. Para novos dados, a gente também vai ter disponível a sinalização, a sinuosidade, os pontos críticos das rodovias, obras e programas de conservação, entre outros dados que a gente pode também disponibilizar nessa base de dados do ODR. Aqui é um exemplo de como a gente pode utilizar essas imagens para ter um inventário da sinalização rodoviária. Então, aqui é o exemplo também da 092. Então, ali onde está sendo feita a obra de duplicação, nós levantamos a sinalização de obra, né? Então, temos todos ali as sinalizações representando, então temos os desvios, os cones, tudo que foi de sinalização de obra está levantado ali. Então, até tem uma imagem de ortofoto de drone ali que mostra que a sinalização fica bem precisa nesse levantamento por imagem, né? Então, aqui é um exemplo de como a gente adquire essa informação através do fotorregistro. Então, a gente consegue ver que o desvio está bem igualzinho, está representado na obra, né, no caso. Então, nós temos também todo o inventário dessa sinalização e isso a gente pode utilizar para nossos projetos. Além disso, todas essas informações vão ser compiladas tanto no sistema SIG que a gente tem disponível, que é o SIG gratuito, que é o QGIS, e quem quiser também a gente vai disponibilizar de uma forma mais fácil, tanto no online, tanto para público quanto para gestão do DR na intranet. Então, nós já estamos desenvolvendo uma plataforma online do WebMapa. Essa é uma parceria que a gente está fazendo com a Celepar, até a Maria Luísa falou Softplan, mas corrigindo aqui, é com a Celepar. Nós já estamos desenvolvendo o protótipo desse WebMapa para público e a gente vai disponibilizar ele na nossa plataforma do online, do DR. E dentro dele também a gente vai ter a gestão no intranet. Então, ali só para mostrar rapidinho, já temos aqui um protótipo de como funciona esse webmapa. Então, temos a base de dados ali, com superintendências, escritórios regionais, o sistema rodoviário estadual, e ela é toda a base interativa. Essa aqui seria disponibilizada para o público e também para o pessoal do DR. Então, a gente tem todas as informações do SRE, que a gente tem no SRE está disponível no WebMapa. Temos também informações da nossa base de dados de polícia rodoviária, balsas, portos, aeroportos, e vamos disponibilizar cada vez mais informações dentro dessa plataforma. A ideia também é disponibilizar um WebMapa no intranet para gestão de projetos e tudo mais.
Um exemplo que a gente mostra aqui é a programação semanal, que nós temos informações sobre os contratos, sobre as obras e projetos, e demais dados sobre essa programação semanal. Então, a parte de gestão ela é muito importante, porque a pessoa pode acessar de qualquer lugar e o objetivo é ter fácil acesso a todas essas informações, de forma interativa. Então, o nosso objetivo aqui é criar um sistema integrado da base de dados com o CIDER, também com a integração dos mapas temáticos no QGIS, e até a atualização é feita com base nos mapas que a gente gera no QGIS. Futuramente queremos integração com o BI, para ter mais informações, além de estatísticas e informações sobre dados da obra ou programas de conservação. Além de que toda essa plataforma e essa base de dados, ela vai ser toda integrada com o BIM, né? Então, o desenvolvimento BIM já será integrado com os nossos sistemas de informações geográficas. E todo o nosso banco de dados ali vai estar disponível para o BIM. A nossa ideia desse sistema integrado é utilizar o webmapa do DR para utilizar no smartphone, no tablet. Então, a pessoa pode estar em uma reunião, ela pode acessar todas essas informações fácil, ou ela pode estar em campo e acessar todas essas informações da nossa base de dados do seu celular e tudo mais. Os nossos objetivos com isso é ter a melhoria do nosso sistema, a melhoria dos trabalhos, a gente disponibilizar para todos os servidores do DR novas ferramentas e também ter um banco histórico de todas essas informações. Como a Maria falou, todo ano é feito o levantamento da condição da malha e a gente teria um banco histórico de todas as informações, tanto da condição da malha, das fotos que foram retiradas, de toda a parte de feições que a gente tem na rodovia, sinalização, a gente tem um inventário de toda a sinalização, inventário de todas as condições da malha ali, no caso de buracos e tudo mais, que a gente vai corrigindo também. Com isso a gente tem toda essa base de dados levantada para o DR, do DR. Então, com isso, a gente finaliza a nossa apresentação. Se surgirem novas dúvidas e tudo mais, estamos disponíveis para perguntas. E obrigado a todos. Qualquer coisa, também tem todos os e-mails ali disponíveis das pessoas que apresentaram aqui. Qualquer dúvida que surja ou outras questões a mais, podem nos enviar. Bom, muito obrigada pela apresentação de vocês, esse trabalho conjunto aí, junto com o BIT também, a gente só tem aí a crescer junto, né? E é uma demonstração de como a tecnologia pode vir a ajudar aí a facilitar a vida, né, do trabalho dos técnicos aqui no DR. Vou agradecer também o pessoal ali da DOP, da CGM, porque eles já foram respondendo todas as perguntas que foram sendo feitas. Então, né, basicamente, acredito que, né, muitas dúvidas ali em relação ao levantamento, né, que foram sendo respondidas. Né, a gente espera ali, eventualmente em fevereiro, que a gente tenha o resultado desse trabalho todo já mais consolidado e fechado. Eu acho que a gente pode até pensar aí para o início do ano, né, uma retomada aí para essa apresentação, né, já com mais resultados, né, para serem apresentados. Mas muito obrigado mesmo e, né, vamos lá, trabalhar o BIM com o GIS ali, né, como dizia o Luke, o GIS. Sim. Obrigada.